Os furacões mais devastadores da história. Prepare-se para uma jornada pelos fenômenos naturais mais destrutivos do planeta. No vídeo de hoje vamos falar sobre os furacões mais perigosos e devastadores que a humanidade já enfrentou. Essas forças implacáveis da natureza deixam rastros de destruição por onde passam, transformando cidades inteiras em escombros e impactando milhões de vidas. Se você acha que já viu tudo sobre desastres naturais, vai se surpreender com as histórias e os números aterrorizantes desses monstros do clima. Fique até o final e descubra como os furacões mais poderosos do mundo ganharam um lugar na história por sua força brutal e imprevisível. Em agosto de 2005, os olhos do mundo se voltaram para a costa sul dos Estados Unidos. Uma tempestade se formava no Atlântico, crescendo em fúria a cada hora. Era o furacão Katrina, destinado a se tornar um dos desastres naturais mais devastadores da história americana. No dia 29 de agosto, o Katrina atingiu a costa do Golfo com força devastadora. Ventos implacáveis, com rajadas de até 280 km por hora, arrancaram árvores e destruíram edifícios. Mas a fúria do Katrina não se limitou aos ventos. Uma enorme tempestade elevou o nível do mar a níveis catastróficos. As águas subiram rapidamente, engolfando casas e empresas. Cidades costeiras foram reduzidas a ruínas submersas. O epicentro da tragédia foi Nova Orleans, conhecida por sua rica cultura e história. O Katrina sobrecarregou as defesas da cidade, causando rupturas catastróficas. As águas da enchente subiram rapidamente, prendendo milhares de pessoas em suas casas. Imagens mostraram famílias presas em seus telhados, esperando por resgate. Nos dias que se seguiram, o mundo assistiu com horror à verdadeira escala da devastação. Mais de 1.800 pessoas perderam suas vidas, tornando-se um dos furacões mais mortais da história do ZFA. Os danos materiais foram estimados em mais de 100 bilhões de dólares. Em setembro de 2017, outro gigante meteorológico surgiu no Atlântico, desta vez com mira no Caribe e na costa sudeste dos Estados Unidos. O furacão Irma, um monstro de categoria 5 com ventos que atingiram a velocidade impressionante de 295 km por hora, deixou um rastro de devastação por onde passou. A fúria do Irma começou a ser sentida nas ilhas do Caribe. Barbuda, uma pequena ilha conhecida por suas praias imaculadas, foi devastada. A tempestade atingiu a ilha com força total, destruindo quase todas as estruturas e deixando para trás uma paisagem desolada. Saint Martin, uma ilha dividida entre França e Holanda, também sofreu o impacto total da fúria do Irma. Edifícios foram reduzidos a escombros, carros foram lançados como brinquedos e a outrora vibrante indústria turística da ilha foi paralisada. Após devastar o Caribe, o Irma voltou suas atenções para a Flórida. Milhões de pessoas receberam ordens de evacuação, enquanto o estado se preparava para o pior. O Irma atingiu os Florida Keys como um furacão de categoria 4, causando danos significativos. A tempestade então se moveu para o norte, atingindo a área de Tampa Bay antes de enfraquecer e seguir para o interior. Apesar de ter enfraquecido antes de atingir a Flórida continental, o Irma ainda causou danos generalizados. Milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica, árvores foram arrancadas do solo e casas foram danificadas pelas enchentes e ventos fortes. O custo total dos danos causados pelo Irma foi estimado em mais de 77 bilhões de dólares, tornando-o um dos furacões mais caros da história dos Estados Unidos. Em novembro de 2013, o mundo assistiu com horror como o tufão Haiyan, conhecido nas Filipinas como Yolanda, se abatia sobre o país insular com uma fúria sem precedentes. Classificado como um super tufão de categoria 5, o Haiyan ostentava ventos de até 315 km por hora, tornando-se um dos ciclones tropicais mais poderosos já registrados. A fúria do Haiyan se abateu primeiro sobre as Ilhas Visayas,
No centro das Filipinas, a cidade de Tacloban, na província de Leyte, foi devastada por uma enorme onda de tempestade que inundou comunidades costeiras e deixou para trás um rastro de destruição inimaginável. Edifícios foram reduzidos a escombros, carros foram arrastados como brinquedos e milhares de pessoas foram deixadas desabrigadas e desesperadas. A fúria do Haiyan não se limitou a Tacloban. Outras cidades e vilas nas Visayas também foram devastadas, com casas, escolas e hospitais reduzidos a ruínas. As linhas de comunicação foram cortadas, tornando os esforços de ajuda e resgate extremamente desafiadores. O número de mortos após a passagem do Haiyan foi estimado em mais de 6.000, tornando-se um dos tufões mais mortais da história moderna. A devastação generalizada deixou milhões de pessoas desabrigadas e lutando para sobreviver. A comunidade internacional se uniu para fornecer ajuda e assistência às Filipinas, mas o caminho para a recuperação seria longo e árduo. O Haiyan serviu como um lembrete assustador do poder bruto da natureza e da importância da preparação para desastres. Em agosto de 1992, os moradores do sul da Flórida se preparavam para o que se previa ser um furacão de categoria moderada. O furacão Andrew, como era conhecido, havia se formado no Atlântico e estava se aproximando da costa leste dos Estados Unidos. Poucos poderiam prever a fúria que esse gigante adormecido desencadearia. Em 24 de agosto, Andrew atingiu a costa sul da Flórida com força devastadora. Classificado como um furacão de categoria 5, Andrew ostentava ventos de até 270 km por hora, tornando-se um dos furacões mais poderosos a atingir os Estados Unidos continentais. O impacto inicial de Andrew foi sentido em Homestead, Flórida, uma cidade localizada ao sul de Miami. Ventos implacáveis e uma poderosa onda de tempestade devastaram a cidade, destruindo casas, empresas e infraestrutura. A base aérea de Homestead, uma instalação militar próxima, foi severamente danificada, com hangares destruídos e aeronaves lançadas como dados. A fúria de Andrew não se limitou a Homestead. A tempestade seguiu para o norte, devastando comunidades no condado de Miami-Dade. Coral Gables, Kendall e partes de Miami sofreram danos significativos, com árvores arrancadas do solo, linhas de energia derrubadas e casas reduzidas a escombros. O número de mortos após a passagem de Andrew foi relativamente baixo, com 65 pessoas relatadas como mortas. No entanto, os danos materiais foram extensos, estimados em mais de 26 bilhões de dólares na época, tornando Andrew um dos furacões mais caros da história do Zeuuia. A destruição generalizada causada por Andrew expôs deficiências nos códigos de construção e práticas de planejamento de desastres. Na sequência da tempestade, foram promulgadas novas regulamentações para garantir que edifícios futuros fossem mais resistentes a ventos fortes e ondas de tempestade. Os furacões Katrina, Irma, Haiyan e Andrew servem como lembretes estarrecedores do poder bruto da natureza e da importância da preparação, resposta e resiliência. Cada uma dessas tempestades deixou para trás um rastro de devastação, tirando vidas, destruindo casas e interrompendo comunidades. No entanto, em meio à tragédia, também testemunhamos o espírito humano de resiliência e compaixão. Primeiro respondentes, trabalhadores humanitários e membros da comunidade se uniram para ajudar aqueles que foram afetados por essas tempestades, fornecendo ajuda, abrigo e apoio durante momentos de necessidade. À medida que reconstruímos e aprendemos com essas experiências, é essencial priorizar investimentos em infraestrutura resiliente, sistemas de alerta precoce e estratégias de mitigação de desastres. Ao fazê-lo, podemos trabalhar para reduzir o impacto de futuros furacões e proteger vidas e meios de subsistência. Esses foram apenas alguns exemplos dos furacões mais perigosos e devastadores que a humanidade já testemunhou.
Eles nos lembram da força incontrolável da natureza e da nossa vulnerabilidade diante dela. A preparação é essencial, mas em muitos casos, nada pode conter o poder de um furacão em toda a sua magnitude. Quando a tempestade chega, o que resta é reconstruir e aprender com os erros do passado. E você, já passou por algum furacão ou tempestade severa? Conte sua experiência nos comentários.